Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, o nosso encontro aqui de todas as segundas-feiras à noite, onde a gente traz histórias inspiradoras, histórias para a gente se conectar de empresas, de marcas da nossa região. E hoje a gente vai falar sobre câmbio, sobre uma corretora de câmbio muito tradicional aqui da nossa região. A gente vai falar um pouquinho sobre toda essa tradição também. Estou recebendo aqui o Fábio Afonso Ledur, que é o gestor comercial da Executive Corretora de Câmbio. Boa noite, Fábio. É um prazer te receber aqui nos estúdios da 105.3. Boa noite, Larissa. Boa noite. Muito obrigado aí pela recepção, também pela oportunidade, pelo convite aí, a gente poder conversar um pouco sobre essa bela história da Executive. Pois é, a Executive nasce em 1991, né? Uma empresa super tradicional aqui do nosso Vale dos Sinos. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, né? Como que ela começa, ela que foi idealizada pelo Milton Robinson. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história de forma resumida para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais da Executive. Legal, será com certeza um prazer. Então, a Executive ela foi fundada em 1991 pelo nosso diretor, o senhor Milton Robinson, né? Uhum. E com foco na oferta de moeda estrangeira, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, né? Na época, havia uma grande demanda de viagens aqui na região. Inclusive, a Executive foi a primeira empresa, digamos assim, além dos bancos, autorizada a atuar como uma casa de câmbio. Um fato curioso também na época foi que os bancos não tinham portas giratórias e a Executive teve a primeira porta giratória. Pra gente ver, né, como é uma empresa que foi visionária, numa época em que tudo era um pouco diferente, se enxergou uma necessidade de mercado, muito também pela exportação que se tinha aqui, pelo calçado forte, necessidades de viagem, né, se enxergou essa oportunidade e desde então vem se consolidando, né, cada vez mais e hoje é uma grande referência nessa área, né. Exato. E vocês, né, têm um legado, né, do senhor Milton, que vocês seguem ele à risca, né, no dia a dia da Executive. Eu queria que tu contasse ele aqui para os nossos ouvintes. Então, na Executive nós acreditamos que pessoas conectam com pessoas. Isso mesmo que em ambientes digitais. Então, nesse contexto, todos os profissionais da Executive procuram entender a real necessidade de cada cliente. Alguns têm uma urgência, outros têm uma dor, outros precisam de agilidade. O fato é que as palavras do seu Milton são bastante claras e objetivas. O interesse e a necessidade do cliente, o cliente ele está sempre em primeiro lugar, inclusive acima dos interesses do próprio projeto. Então, ainda na semana passada eu ouvi essas palavras do próprio. É uma coisa que se mantém, né? Se perpetua. E quando está no DNA da empresa, todo mundo que vai chegando vai se adequando a essa maneira de pensar, a entender essa forma de servir o cliente também, né? Eu queria também que tu explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo agora e talvez não conheça, né, a Executive, ou conheça por ouvir falar, mas não sabe muito bem o que faz. O que a Executive oferece hoje? O que ela é, né? Ela é uma corretora de câmbio. Quais são os serviços que ela oferece para os clientes? Bom, a Executive, além de tudo em câmbio, ela também é uma agência de viagens, né? E também atua como um escritório de investimento, que é vinculado ao Banco Safra. Então, dentro desses três setores, nós atuamos aí no câmbio turismo, no câmbio, mais especificamente no câmbio, falando do câmbio, né? Atuamos no câmbio turismo e no câmbio comercial. Pois e vocês, dentro dessas operações, assim, um dos diferenciais que vocês carregam, é que mesmo com a digitalização, vocês se mantiveram com esse fator da proximidade com o cliente, né? Como que vocês fazem hoje para aliar a tecnologia, né, a esse atendimento um pouco mais humanizado, mais pessoal, né? Porque a tecnologia, ela é importante, ela é fundamental, né, no nosso dia a dia. A gente quer também ter as facilidades que a tecnologia oferece, mas sim a gente
poxa vida, dá uma raiva quando tu vai conversar com alguém ali de algum chat, de alguma empresa, e tu tá conversando com um robô, né? Sim. Então, é importante tu também ter essa proximidade, ter alguém que escute os teus anseios. Como que vocês fazem para manter esse equilíbrio? Eu acho que é um ponto pacífico, que a digitalização é um caminho sem volta, né? Desde a origem da Executive, a nossa marca ela sempre esteve associada a estar ao lado do cliente. E o fator proximidade, ele é, inclusive, um diferencial histórico já, associado também à construção de relacionamento e visão de longo prazo, né? Agora, puxando a questão da tecnologia, o que importa é que nós estamos presentes no canal de preferência do cliente. Se ele prefere o WhatsApp, nós atendemos pelo WhatsApp. Se ele prefere uma ligação, ele será atendido uma ligação. Se ele prefere um presencial, ele pode vir até a Executive, nós podemos ir até ele. O canal de preferência do cliente é o que vai ser o respeitado. É importante ter essa... Enfim, poder mesclar, né? Porque, bem como tu falaste, assim, às vezes a gente tem a preferência, naquele momento a gente quer ser atendido pelo WhatsApp, naquele momento a gente precisa conversar com alguém que consiga entender o nosso anseio, que muitas vezes a gente não consegue reportar ali pelo digital. Então, é importante manter esse equilíbrio, né? E isso passa pelo treinamento das pessoas, né? Vocês têm um departamento de RH chamado... SH, né? SH, exatamente. Que é ser humano, né? Exato. E aí eu queria entender um pouquinho como que funciona essa estrutura dentro da empresa, essa cultura, na verdade, da empresa, porque passa por isso, né? Passa pela forma como depois tu vai tratar ali o teu cliente ali na frente, né? Então, queria que tu contasse o que é o ser humano da Executive. O ser humano é o nosso, então, um departamento de recursos humanos, né? E no nosso SH, o ser humano, ele é de fato o centro. E aí a gente está trazendo para o nosso público interno, os nossos colegas, os colaboradores, os profissionais da Executive. E o nosso SH está baseado em princípios de liberdade, responsabilidade e bem humano. Essa cultura, ela é uma espécie de alma institucional da Executive. E vocês, no dia a dia, reforçam essa cultura e mantêm isso vivo, né? E assim, como que é quando a pessoa entra, né? Para transmitir esses valores, como que vocês fazem, assim? Até que a pessoa entenda, porque muitas vezes a gente vem num ambiente de trabalho onde a gente já hoje eu trabalho aqui na Rádio União, a gente acaba se moldando um pouquinho ao ambiente que a gente tá, né? Como que a gente vai construindo isso com as pessoas? Isso é até um pouco... engraçado foi para mim, porque foi diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha vivido na minha carreira profissional. Tu vem do segmento bancário, né? Bancário, foram 16 anos de atuação no segmento e essa cultura, então, ela, tanto com o público interno quanto o externo, ela vai além do atender o cliente. Servir de uma forma humanizada, ouvir com empatia, construir um relacionamento sólido na questão financeira e muito alicerçado em confiança. Parece um discurso até clichê, mas eu posso aqui, como testemunha, de fato, afirmar que já tive experiências onde isso era um discurso e experiência de onde isso é aplicado. E tem muita diferença, né, quando a gente tem só um discurso e quando é aplicado, né? Isso é bem importante que a gente consiga. E aí, como a gente tem aqui no Papo de Mercado, muita gente que nos ouve que são empresários, né, que tem suas empresas, seja ela de pequeno porte, de grande porte, que a gente consiga sempre alinhar os discursos, né, aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, porque o melhor caminho sempre é o exemplo, né? Então, é bem importante que se tenha isso. O exemplo arrasta. Exatamente, o exemplo arrasta. Isso a gente fala para os filhos e também serve para as empresas, né? O exemplo arrasta. É verdade. Falando nessa trajetória, né? Quais foram os principais marcos, né, da expansão da Executive ao longo
dos anos, né? Porque, afinal de contas, são 34 anos, 35 anos, 34 né? anos. 34 anos. Se pegou muita coisa nesse processo, né? E aí a gente fala de situações econômicas, da própria digitalização, né? Porque era num outro momento que chega a Executive. Então, quais foram os principais marcos que vocês têm, assim, no desenvolvimento da empresa nesse período? Bom, eu vou dividir esse momento em basicamente dois tempos. Em 1991, então, surgiu a Executive em Novo Hamburgo, né? Inovando e facilitando o acesso às moedas estrangeiras. Em 1997, ocorreu a inauguração do Executive Center, que é uma estrutura, é a nossa sede, uma estrutura robusta, pensada justamente para atender os 3 segmentos que eu comentei antes, né? O câmbio, viagens e o investimento. Em 2009 foi aberta uma unidade em Caxias do Sul, e a partir daí a Executive expandiu as suas operações para a Serra Gaúcha também. Já em 2012, a Executive se voltou a fortalecer a presença no nosso centro financeiro aqui do estado. Então, ela abriu uma unidade em Porto Alegre, no Higienópolis. E em 2013, de fato, um marco decisivo, ela recebeu a autorização oficial do Banco Central do Brasil para operar como uma corretora de câmbio completa. Bom, e o que muda depois de 2013 com essa autorização do Banco Central? Isso foi um divisor de águas, né? Vocês tiveram mudanças profundas a partir disso, né? De fato, a partir daí, alguns anos depois, após esse marco decisivo, foram realizados diversos investimentos, né? Se fez necessário para modernizar os serviços com tecnologia e principalmente uma estrutura robusta de compliance para atendimento das exigências do Banco Central, o órgão que concedeu a autorização à Executive, né? Perfeito. E 2013 foi um marco, né, dentro dessa linha evolutiva de vocês, porque trouxe responsabilidades diferentes, mas também possibilidades de negócios diferentes, acredito que a partir disso, né? E a gente tem falado dessa linha evolutiva, mas também a gente teve desafios, né, ao longo dessa trajetória. E acredito que a pandemia trouxe desafios bem intensos, né, para o setor do câmbio. E eu queria que tu comentasse, assim, quais desafios foram esses, né, e como que vocês enfrentaram esses desafios ali em 2020, quando a gente viu a forma que todo mundo trabalhava se modificar, né? Todo mundo, eu, enquanto jornalista, tive minha forma de trabalhar impactada, o vendedor teve sua forma de trabalhar impactada, e para vocês não foi diferente, né? Como que foi esse impacto e como que vocês fizeram para lidar com isso, né? No que atingiu vocês a pandemia, embora a gente já tenha uma ideia, né? Mas como que foi que vocês sofreram esses impactos e como que lidaram com eles? A pandemia, eu acho que dispensa comentários, né? Foi um fato terrível que assolou o mundo inteiro, né? Impactos econômicos e políticos sem precedentes, isolamento social, lockdown, enfim, ficamos à mercê do novo e do desconhecido por muitas gerações, né? Uhum. O projeto, a empresa, todos tiveram que se readequar, se reinventar. Enfim, foram anos de aprendizado, demonstração de resiliência e solidez também, né? Porque, infelizmente, muitos ficaram pelo caminho, né? Diversas empresas que não conseguiram dar a volta, mesmo com o fim da emergência sanitária. E, felizmente, hoje estamos aqui, com saúde, e a Executive firme, forte, auxiliando ainda na realização dos sonhos. Pois e hoje olhando assim, né, para a trajetória que foi construída, né, há tantos anos, que tu considera que é um diferencial, né, para que se mantenha essa credibilidade, essa solidez no mercado, para que se seja uma referência, né? Então, a gente fala muito em inovação, digitalização, nós já comentamos aqui também, né?
Mas as palavras que eu ouvi ainda na semana passada do Sr. Milton aplicadas de fato na prática e ele tendo inserido essa cultura humanista dentro do projeto e possibilitando que a gente atue e trabalhe desta forma, de fato faz muita diferença no dia a dia e na credibilidade que a gente conquista junto ao cliente. Perfeito. É aquilo que a gente falava já desde o começo, né? Que é um legado que é construído a partir de uma ideia de uma pessoa, né? E de uma forma de pensar, de trabalhar de uma pessoa e que se perdura, né? E a gente vê aí vários demonstrativos ao longo, né? Da nossa conversa, né? Por exemplo, o ser humano, né? Que é o RH, que a gente vai vendo que tem essa cultura mesmo de proximidade com as pessoas e isso vai criando essa conexão mais forte, né? E fazendo com que se construa essa relação de confiança e de solidez no mercado. Bom, a gente vai finalizando por aqui o nosso primeiro bloco do Papo de Mercado. Lembrando que a nossa conversa está disponível também em vídeo, né, no YouTube. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Papo de Mercado. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta na noite dessa segunda-feira. Hoje a gente está recebendo o Fábio Afonso Ledur, gestor comercial da Executive e corretora de câmbio, que já fez aqui para nós um breve resumo da história da Executive, né, ao longo desses 34 anos, desde 1991 no mercado, uma pioneira, primeira porta giratória da região foi a Executive, que não tinha nem banco Executive, já tinha porta giratória, pra vocês verem como eles são inovadores, né? E a gente já fez um reconhecimento de campo, digamos assim, né, da atuação da Executive, né, e dos valores que norteiam a empresa, né. E agora, nesse segundo bloco, eu queria conversar contigo, Fábio, sobre o mercado atual, sobre expansão, sobre as soluções da Executive, né. E eu acho que é importante a gente começar falando dessa volatilidade, né, do mercado cambial no momento. Como essa instabilidade impacta, né, no comportamento dos clientes da Executive? Como que isso afeta o dia a dia de vocês enquanto uma corretora de câmbio? Então, Larissa, é verdade que o mercado atual ele tem demonstrado bastante volatilidade. E esse cenário ele gera incertezas em âmbito regional, nacional e global. No Brasil, nós vivemos em meio a altos juros, com a taxa Selic sendo mantida em 15% ao ano, agora na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi realizada no início desse mês. Então, em períodos assim, é comum a busca por proteção em moeda forte. E nós temos notado um aumento significativo nesse sentido de famílias e empresas buscando segurança em dólar e euro, mas principalmente em dólar, querendo se proteger dessa instabilidade que vem circulando aí, já perdura há um bom tempo no mercado. Então, vocês têm observado esse comportamento mais voltado para a segurança, né, do cliente. Vocês notam essa procura por dólar, euro, né, principalmente em espécie. E o que explica, assim, esse movimento? É essa questão da segurança mesmo? Ou essa busca por reserva física ela é uma forte tendência também? Os motivos, os principais motivos, na verdade, que ouvimos mediante relatos dos clientes são a constituição ou ampliação de reservas em espécie. E a gente fala tanto do digital e agora as pessoas estão procurando espécie. Uhum. Tratar como uma tendência, talvez um tanto quanto otimista ou exagerado, mas o que de fato está acontecendo, está acontecendo. Então, estão fazendo compras também no sentido de antecipar a moeda, a compra da espécie para um planejamento de viagens. E nós notamos também um crescimento significativo de transferências internacionais para a diversificação de investimentos, né, e estabilidade patrimonial. E vocês notam, a gente falou tanto aqui sobre a digitalização, né?
Fábio. E vocês, nesse segmento de vocês, o que tu entende? Tu acha que os clientes eles ainda preferem o contato mais humano, o suporte local quando é para tratar desses assuntos, né? Do que plataformas digitais? Eles estão mais... vocês se sentem mais prestigiados, digamos assim, justamente por ter esse atendimento tão humanizado, e vocês acham que isso também é uma preferência do cliente para ter esse contato, que esse tipo de transação depende desse tipo de contato físico, presencial? Sim, a Executive acredita que inovar é sempre melhorar a experiência do cliente, mas sem abrir mão do relacionamento humano. Então, como eu comentei antes, essa procura, esses movimentos que citei há pouco, eles se dão em diferentes canais, sejam nos digitais quanto nos presenciais. E aí estamos... Multicanal, né? Exatamente. Vocês são multicanal, como a gente já falou antes, né? E essa integração do atendimento físico e digital funciona através da necessidade do cliente, né? Isso aí, conforme a preferência dele. Perfeito. Bom, e os números impressionam, né? 370 mil operações desde 2022 e mais de 140 mil clientes ativos, o que permite operar com uma escala, mantendo toda essa personalização. Essa escala, ela exige constantes investimentos em segurança cibernética, infraestrutura de compliance, controles internos, governança. Somos auditados frequentemente, seguimos rígidos padrões do Banco Central, somos também certificados pela Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmbio. É uma entidade que avalia a qualidade e a performance das corretoras de câmbio no Brasil, o que reforça o nosso compromisso com a excelência técnica e também operacional. Bom, e no câmbio turismo são mais de 20 moedas, né? Cartão internacional, delivery. Como que esse portfólio atende às demandas dos viajantes, né? Das pessoas que estão planejando suas viagens, né? Até já dá aqui o serviço, a dica para aquela pessoa que está organizando agora, final do ano se aproximando, né? Férias, período de férias, então já aproveita e faz aquele convite, né? Como que essa plataforma de vocês, esse portfólio de vocês consegue atender a esse consumidor? Sim, Larissa, a espécie e o cartão de débito internacional da Executive, o conhecido VTM, ele é um combo perfeito. Com a espécie você fica resguardada em relação a algum evento que possa complicar um cenário digital. Há pouco tempo atrás aí nós tivemos uma situação de apagão em Portugal, por exemplo. Sim. Se não me falha a memória, foi Portugal. Então é importante que você tenha uma reserva em espécie à mão para você não ficar refém desse tipo de situação. Com o cartão, o cliente ele não ficará exposto à variação cambial existente, por exemplo, nas compras internacionais realizadas pelo cartão de crédito. Uma vez que os créditos desse cartão, eles podem ser feitos, né, carregados de maneira antecipada e organizada, buscando a melhor cotação do mercado, né, ao longo dos dias, do tempo que antecede a viagem. E outro ponto que é constantemente aí questionado é a questão da conta corrente. Não é necessário abrir uma conta corrente para a aquisição desse cartão. Bom, e aí é uma situação de chegar na Executive, conversar com vocês, porque vocês têm um time treinado para entender, né, das necessidades do cliente, que às vezes o cliente nem sabe que ele tem aquela necessidade, né, Fábio? Então ele chega ali e vocês conversam e vocês vão apontando os melhores caminhos para ele também, né? Perfeito, é isso aí. Bom, e vamos falar de um tema sensível agora, que é o seguro viagem, né? Como que vocês orientam os clientes de vocês em relação ao seguro viagem, né? Diante de custos altos, né? No exterior, a gente tem aí exemplos como Estados Unidos, né? Por exemplo. Uhum. Então, como que vocês fazem essa orientação pro cliente de vocês em relação ao seguro viagem? Bom, o valor do investimento num seguro viagem, ele é basicamente talvez irrisório, se a gente for considerar toda uma viagem de risco, de né? turismo. Exatamente.
E aí a gente faz o comparativo em relação a esse investimento e o que ele te resguarda. Poxa, você fica assim, apavorado. O que acontece? Nós comercializamos o seguro viagem das principais seguradoras, tá? E aí você trouxe a questão dos Estados Unidos, por exemplo, um dado bacana de trazer para a audiência. Os Estados Unidos, ele tem o serviço de saúde mais caro do mundo. E isso para as pessoas que moram lá. Nativos americanos. Exatamente. Então, você imagina... Nós... Um estrangeiro visitante, vamos turistar, exatamente. E aí nos deparamos com alguma emergência. E pode acontecer, né? A gente Ninguém pode tá ter livre. um acidente, a gente pode ter uma crise renal. Ninguém sabe o que vai acontecer, exatamente. Ninguém está livre. Uma última pesquisa, se eu não me engano, é um dado do final de 2024. Aliás, se não me engano, não. É um dado do final de 2024. Uma emergência considerando ambulância, internação, exames, remédios, ela pode atingir facilmente R$100 mil. Então... E a gente até vê, né, agora em tempos de redes sociais, pessoas que não fizeram seguro viagem, tiveram uma emergência e precisam fazer vaquinha na rede social, né, para arcar com os custos. Então, a gente pode prevenir isso, né? Sim. A gente já está investindo numa viagem, então vamos planejar junto, né, esse valor, né? A não transformar um sonho num pesadelo. Exato. E até abrindo ainda, aliás, aproveitando a oportunidade, nós estamos, inclusive, ampliando o leque de agências parceiras aqui no Vale dos Sinos, Paranhana, Taquari. Por quê? Porque isso tem sido uma demanda crescente, considerando o aumento do ticket médio na compra de moeda em espécie. Olha só. Então, nós podemos, a Executive tem condição de atender o cliente dentro desse ecossistema de viagens. Vamos falar também de câmbio comercial, né? Vocês afirmam entregar tempo e dinheiro ao cliente, né? Na prática, o que isso significa? A gente gosta quando entrega tempo e dinheiro. É verdade, né? É importante. Com o câmbio estruturado Executive... o nosso trabalho é exatamente esse, é entregar tempo e dinheiro. Tempo para quem? Normalmente para a pessoa que está lá, o financeiro, administrando negócio, no dia a dia, com diversas tarefas a fazer, sabe? Então, é estar do lado dessa pessoa, liberando o tempo para ela, que ela se dedique à atividade fim da empresa e que nos tenha ali como um braço operacional efetivo e sólido. Dinheiro para quem? Para o decisor da empresa. A pessoa que está na liderança da empresa, que olha a última linha lá e diz, opa, esse resultado aqui fez a diferença. E isso é reflexo de um trabalho, um monitoramento de mercado em tempo real, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos táteis aqui pra gente, né? Tu tem um case, né, onde vocês conseguiram entregar isso pro cliente, né? Trazer esse exemplo pra gente de como vocês podem impactar no negócio da pessoa. Claro. Temos um caso muito legal aí, foi ano passado, que ocorreu. O cliente, ele tinha uma operação a fechar na ordem de $100 mil, e existiam alguns rumores assim de mercado, os gráficos bem instáveis e tal, e aí o cliente também é muito entendido também do negócio, né? Enfim, numa troca de ideias, um operador da mesa da Executive sugeriu que a operação não fosse fechada na parte da manhã, que era o interesse do cliente, e que, se possível, ele aguardasse a parte da tarde. Tinha algumas notícias, algumas reuniões, alguma coisa por sair, não me recordo ao certo o que, mas o fato é que o cliente ficou extremamente satisfeito e muito feliz, porque a variação cambial nesse período, ela girou em torno de 1,5%, e aí pense que $100 mil e 1,5%, uma bela economia por questão de um turno, né? Maravilha, e é isso, né, que as pessoas, elas precisam entender que estar bem assessorado, né, é importante para se ter bons resultados, né? Sim. E aí vocês oferecem isso, e aí, mais uma vez, assim como no caso da pessoa que vai viajar, é importante sentar ali com vocês, conversar, apresentar
o funcionamento, muitas vezes, do seu negócio, porque vocês vão identificar as necessidades, né? Dentro do portfólio de vocês, o que vocês podem oferecer para aquele cliente. Então, é importante, isso eu sempre falo aqui, né? É importante que as empresas, elas se cerquem de bons parceiros para conseguir ter cada vez melhores resultados, né? Sim. Bom, a Executive também atende empresas de todos os portes, a gente não está falando só de empresas grandes, empresas iniciantes, empresas que estão começando, né? Como que vocês podem ajudar também para essas pessoas que estão começando e ainda não, né, estão começando a importar, exportar, não dominam bem esse processo, de que forma vocês podem auxiliar? Bom, então, como você comentou, a Executive ela atua no âmbito das importações, exportações, transferências internacionais, tanto nas remessas quanto nos ingressos, desde as financeiras como aquisições, investimentos, pagamentos de serviços, entre outras, até as unilaterais, onde não há necessariamente um bem ou um serviço envolvido. Como, por exemplo, para manutenção de residentes no exterior. É muito comum, né, no caso de estudantes, né? Aí, perdão, você só me relembra qual que era a segunda parte da pergunta? Como que vocês apoiam, né, quem não domina esse processo, quem está começando nesse processo, que não entende de importar ou exportar? Ah, sim. Esse é o trabalho que eu volto aí no fator proximidade, onde a gente se coloca de fato ao lado do cliente para gerar confiança. Porque temos outros casos, inclusive, que o cliente ele não tinha um profundo conhecimento, ele desconhecia alguns termos técnicos, ele não tinha muita experiência, mas ele tinha uma oportunidade e o sonho de transformar aquilo em uma situação real. E felizmente foi o que aconteceu. Nesse momento, quando o cliente chegou à Executive e nos relatou de sua situação, nós podemos atender ele do início ao fim do processo, indicando os caminhos, sabe, atalhando caminhos também, né, evitando aí a perda de tempo, enfim, para que ele conseguisse concluir a operação dentro do prazo que ele precisava. Vocês têm também um diferencial, que é a questão do cadastro, né, aprovado em 24 horas e o fechamento estendido até 13h30 da tarde, de 4 horas. Como que vocês conseguem garantir, né, esse processo e como que isso impacta também para a pessoa, né, que está lá do outro lado? Sim, a Executive, nós buscamos cada vez mais agilidade e menos burocracia, sem, claro, comprometer a segurança, né? Esse atendimento físico e digital integrado, plataformas ágeis para o envio de recebimento de documentos sem também a necessidade de abertura de conta corrente, tudo isso impacta no sentido da gente conseguir cumprir essa promessa de realizar operações em D+0, com entradas até 15, 30, 16 horas ao longo do dia, né? Uma estrutura enxuta, organizada e ágil. A gente falou tanto, né, de atendimento humanizado, especializado, né? E também de plataformas digitais, e queria entender, assim, como que tu enxerga, né? Como que tu acredita que vai ser, qual modelo vai dominar o mercado de câmbio nos próximos anos, né? Bom, eu acho que eu comentei anteriormente, a Executive acredita que inovar é melhorar a experiência do cliente. Então, nesse sentido, o que eu posso destacar aqui, e isso tem o gancho com o futuro, a automatização de fluxos internos e sistemas de análise com inteligência artificial, um assunto muito em voga, né? Então, isso para aumento de eficiência, bem como a nossa atuação a MoneyGram. E a MoneyGram, aí eu estou falando de transferências internacionais, que são realizadas até $3.000. Temos esse suporte local em lojas e também em âmbito nacional no digital, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o alerta contra fraudes também. Então, gente, é uma questão assim, sensível, chata, mas infelizmente a gente se depara no dia a dia.
é engraçado, mas os fraudadores, eles parecem e estão cada vez mais especializados. Então, assim, ao menor desconforto, qualquer sinal de dúvida, não forneçam nenhuma autorização, não digitem senhas, não concluam supostas transações, busquem contato com algum conhecido e, se possível, até algum profissional local da instituição, seja qual for a instituição. De verdade, todo cuidado hoje em dia parece pouco, porque o pessoal... Esses dias eu recebi uma ligação, supostamente do meu banco, dizendo que tinha sido identificada uma compra num determinado valor, num valor bem alto, né, no meu cartão de crédito, e que eles estavam para um alerta de fraude. Então, supostamente o meu banco estava me ligando para me avisar de uma fraude, só que na verdade essa era a fraude, né? Uhum. Porque o meu cartão de crédito desse banco nem tem aquele limite de compra que foi estabelecido, então provavelmente seria um golpe ali, né? Trajado de uma segurança para mim, né? Sim. Então é bem importante mesmo esse alerta contra fraudes, né? Cuidado sempre, qualquer tipo de transação, às vezes até com quem a gente conhece, né, que chama ali no WhatsApp, enfim, imagina quando a gente vai falar de outros negócios. E no caso de vocês estão sempre disponíveis também para ajudar, né? Exatamente. Bom, e para finalizar, quais são os principais objetivos da Executive para 2026? Onde vocês enxergam novas oportunidades de crescimento? Bom, acompanhando tendências, regulamentações, evoluções tecnológicas, nós temos em estudo para uma estruturação futura uma possível integração com um mercado de criptoativos, que é um assunto bastante presente na mídia, né? E, de uma maneira geral, olhamos para os próximos anos com uma visão de compromisso sustentável, responsabilidade ambiental, boas práticas sociais e de governança. Perfeito. Fábio, foi um prazer te receber hoje aqui no Papo de Mercado. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais a história da Executive e também do portfólio da Executive, né? Quem quiser encontrar com vocês, quiser conversar, que entendeu que precisa da assessoria de vocês, como é que pode fazer? Qual é o canal? Temos os nossos canais digitais no Instagram e também temos os nossos... Perdi. Pode seguir daí. Temos os nossos canais digitais e as nossas sedes no Instagram e as nossas sedes físicas, né? Nas cidades de Novo Hamburgo, Porto Alegre e Caxias do Sul. Perfeito, então fica aí a dica, sigam lá no Instagram, entendam um pouquinho mais da plataforma e vão lá tomar um cafezinho também, pode ir lá tomar um cafezinho com vocês e entender mais, Por favor, né, serão muito bem-vindos. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Papo de Mercado, voltamos na próxima segunda-feira. Beijo, até lá, tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.